Então vamos para a segunda questão aqui da nossa aula de hoje, uma questão sobre Excel. Assinale a alternativa correta acerca do erro tag N/D, né, exibido no Excel 2016. A alternativa fala o seguinte: quando o número é dividido por zero ou por uma célula vazia, o Excel exibirá esse erro. A alternativa B fala: o Excel exibe esse erro quando um valor não está disponível para função ou fórmula, ou seja, não encontrou aquele valor ali que satisfaz aquela função ou aquela fórmula. Daqui a pouco nós vamos entender melhor isso aí. A alternativa C fala: o Excel exibe este erro quando a coluna não tem largura suficiente para todos os caracteres de uma célula ou quando a célula contém data e valores de data e hora negativos. Esse erro é exibido quando o Excel não reconhece o texto em fórmula. O Excel pode exibir esse erro caso sua fórmula inclua células que contenham diferentes tipos de dados. Bom, de todas essas situações aqui, as que eu considero mais comuns são as duas primeiras e nós vamos entender ela no Excel. Então, pessoal, como vocês podem ver, eu tenho o Excel aberto aqui, página inicial, que é onde aparece quando você abre, e nós vamos fazer algumas simulações daquelas que foram apresentadas para nós na questão. Uma bastante interessante aqui que eu gostaria de começar é pela data, tá? Eu vou colocar aqui formatação geral, como é o Excel quando você abre ele, eu vou colocar aqui o número 1 na célula A1 e naturalmente nós vamos ter aqui o número 1. Ok? Ok, nada de novo. Mas se eu venho aqui na formatação e escolho data abreviada, ele vai mostrar para nós a primeira data na qual o Excel passa a contar. O Excel passa a contar datas a partir do dia 1º de janeiro de 1900. Essa data significa, ela é representada pelo número 1. Então se eu digitar 1 lá em geral aparece 1, se eu digitar lá 1 sendo o número aparece o número 1, 0,00. Se eu colocar 1 e colocar moeda, aparece R$1. Se eu colocar data abreviada, vai aparecer 1º de janeiro de 1900. Beleza? Interessante. Mas olha o que acontece se eu diminuo a largura de forma que não caiba. Olha como é que fica. Uma série de hashtags, né? Uma atrás da outra. Dei um duplo clique aqui e coloquei no tamanho correto. Agora eu vou colocar um 2. Vai acontecer o quê? Vai para o dia 2 de janeiro de 1900. Se eu colocar um 3, para o dia 3 e assim sucessivamente. Se eu colocar um 31, vai para o dia 31 de janeiro de 1900. E se eu colocar 32, pula para o mês seguinte, 1º de fevereiro de 1900. Beleza. Mas e aí? Se eu colocar um -1, o que acontece? A gente tem aquele mesmo erro. Só que dessa vez, ele não tem a ver com a largura da coluna, tranquilo? Ele não reconhece nessa configuração. Beleza, então aqui nós já matamos duas questões. Lembrando que se tivermos um texto, por exemplo, curta o vídeo, ele não vai aparecer aquele tanto de hashtags. Ele vai estar aqui, ó, curta o vídeo, invadindo a coluna seguinte. Eu escrevi na célula A1, ele invadiu a célula 2. Se eu colocar alguma informação aqui, ciência exata, ciência exata invade o C, o curto vídeo fica aqui oculto. Eu posso dar um duplo clique, aparecer do mesmo tamanho, posso voltar aqui, ou ir fazer a quebra de texto automática, que vai fazer com que caiba de uma outra forma, né? Explorando a verticalidade da célula. Então, nós temos uma questão aqui resolvida também. Outra questão interessante é o dividido por zero, que eu falei que é uma das mais comuns. Vamos dizer que na célula A1 eu tenho um 15. Viu que deu errado lá? Porque eu mantive a configuração de data. Deixa eu colocar aqui geral. Vamos lá. Célula 1 eu tenho um 15. Célula 2 eu tenho um 3. E na célula 3 eu quero dividir 15 dividido por 3, né? A1 dividido por A2, vai estar lá o meu 5 e não tem problema nenhum, o Excel fez a conta, está tudo certo. Mas se eu colocar um 0 no lugar desse 3, existe divisão por 0? Vamos ver o que acontece. Está lá
o tipo de erro que aparece. A hashtag dividido, né, barrinha 0 e uma exclamação. Se você clicar aqui, erro ao dividir por 0, está explicado. Voltei lá ao 3, dá o 5. Se eu deixar nenhum valor na célula 2, ele também vai entender que ali é um 0 e não vai ter a divisão. Beleza? Tranquilo. E agora vamos para a questão mais importante. Vou fazer um PROC V aqui. Olha só. Vou colocar os dias da semana aqui. Beleza. Coloquei domingo referente ao 1. Temos aqui a coluna G com números, a coluna H com dias. Então, o 1 representa o domingo, o 2 a segunda, o 3 representa a terça, o 4 representa a quarta. Aqui eu vou colocar um número qualquer e aqui eu quero que traga qual dia representa aquele número. Como é que eu faria isso? Com um PROC. PROC V, vem cá, procura esse valor. A minha matriz é essa. Eu vou trazer a segunda coluna onde está o número e vou colocar falso porque eu quero uma correspondência exata. Não é uma aula de PROC V, mas já deu a resposta. Veja, não tenho nada aqui. O PROC V vem cá, procura esse número, procura ele aqui, né, identifica esse número, desculpa, procura ele aqui e traz o número correspondente a ele. Vamos testar? Por exemplo, o 1, ele tem que trazer para mim aqui onde está o ND um domingo. Beleza? Se eu colocar um 2, segunda, 3, terça, e o quarto tem que trazer a quarta. Mas, se é exemplo de nada eu colocar um 5, você consegue encontrar um 5 lá na coluna G? Não acha. Então, ao não encontrar o número 5, como não encontrou o valor vazio, o valor zerado ali, ele traz isso aí, ó, a hashtag ND. Você pode clicar aqui, erro de valor não disponível. Agora vamos voltar lá para as nossas questões. Enfim, eu acho que a gente conseguiu entender todos os exemplos e a questão ela é bem clara sobre o erro de qual todos que nós vemos lá, a hashtag ND. É o dividido por 0? Não. Vocês viram lá o que acontece. Quando a coluna não tem largura suficiente também, vocês viram lá que não é bem assim. Para algumas palavras ela vai invadir, mas para valores vai aparecer aquela sequência de hashtags lá infinitos. Também não tem a ver com a data e hora negativos, né? E a gente percebeu lá que o Excel exibe esse erro quando o valor não disponível para a função ou fórmula. O Excel exibe esse erro quando um valor não está disponível para uma função ou fórmula. Então, dessa forma, a nossa questão é a B. Se tem alguma função, alguma fórmula, no caso, eu utilizei um PROC V. O PROC V procurou o 5, não achou o 5, ele trouxe a hashtag ND. Foi o PROC V como exemplo, mas poderia ser a mesma coisa para outras funções de procura ou condicionais. Bem?